Alô você, tudo bem? Pessoal, você tem acompanhado a política? Tem acompanhado tudo que aconteceu essa semana? São tantas coisas que dificilmente você consegue acompanhar. Parece que a cada dia que nós acordamos, assim, passou tanto tempo, a gente fala, mas eu estou acordando no meio de um loop, porque não é possível. As coisas acontecem e eu, às vezes, eu fico sabendo e parece que está acontecendo de novo coisas parecidas e são novas. Na política, o mundo não para, o tempo não para, as pessoas não param, nada para. E vai acontecendo. Tudo isso está aí, circulando. E nessa semana aconteceu muita coisa. Mas nós vamos falar sobre 3 assuntos aqui. Escolhemos 3, que são os 3 que eu considero os mais importantes da semana. Primeiro, vamos falar do Banco Master. O que aconteceu com o Banco Master? Depois, o que acontece com o Jair Messias Bolsonaro? Temos novidades para Jair Messias Bolsonaro. Então vamos falar sobre isso. E essa semana, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Vamos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. São 3 assuntos que são de suma importância que devemos falar hoje. Meu nome é Jorutan Alves, sou doutorando em Ciências Sociais, com pesquisa na área da ciência política. Estou trazendo para você aqui o resumo da semana. Neste canal, você pode participar, você pode deixar seus pensamentos, suas opiniões, ele é democrático, então você pode colocar aqui. E também você pode convidar outras pessoas para que estejam conosco e que possa também compartilhar do conhecimento, com base científica. Nesse caso, então, convido você para que, durante a vinheta, convide outras pessoas a participarem do grupo. Vamos crescer juntos e vamos chegar ao conhecimento também juntos. Vamos lá, então? Daniel Vorcaro. Sim, seu nome é Daniel Vorcaro. Cheio de influências políticas, pessoas, amigos em Brasília, uma pessoa extremamente conhecida naquele caminho, por pessoas naqueles corredores, e também uma pessoa que tem muita influência. Então, esse Daniel Vorcaro se aventurou no mundo dos negócios. E tudo que tentou fazer não deu certo. Mas, em algum momento, abriu o Banco Master, trabalhando com o Banco Master. E esse banco, ele começou a oferecer o que parecia ser, assim, o sonho de todo mundo que quer fazer um investimento. Olha, o CDB está pagando acima de qualquer outro CDB, qualquer outro banco que você analisar. Então foi oferecido. E o CDB é o crédito de depósito bancário. Todo banco, quando você deposita o dinheiro no crédito de depósito bancário, faz um investimento em outros locais, buscando um juros maior para justamente lhe devolver aí os seus juros e o banco fazer lucro nesse intervalo de tempo que também está fazendo o seu investimento. Ora, pensa bem, pensando assim, todos saem ganhando. O banco, você e por aí. Só que o Daniel Vorcaro começou a fazer investimentos com esse CDB, ou com o dinheiro do CDB, em ações. E essas ações eram de empresas que não estavam produzindo ou conseguindo trazer o resultado necessário. E com isso ele ficou devendo aqueles credores. Porque sim, quando você empresta dinheiro para o banco, ele tem que lhe devolver. E o CDB é um empréstimo bancário para o banco que você está fazendo. Então ele lhe deve. E o que o Daniel Vorcaro pensava? Ora, tem um fundo garantidor de crédito. Ele garante até 200 mil. Então qualquer coisa, se der problema, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Ele vai lá e pega o dinheiro do fundo garantidor de crédito. Só que esse fundo garantidor é a união de todos os bancos, que vai colocando um pouquinho de dinheiro ali, para garantir que se a pessoa depositar até 250 mil, porque passou para 250 mil, ele seja ressarcido o seu dinheiro. Mas isso não é para qualquer investimento, mas ressarce naqueles que são garantidos pelo fundo garantidor. E ele pensou isso e foi fazendo os seus investimentos. Só que, não vindo retorno, o banco ficou em uma situação complexa. Não tinha dinheiro para pagar os seus credores, que eram aqueles que investiam no CDB. Com isso, um outro banco percebeu toda a movimentação e ofereceu para comprar o Banco Master. Esse é o Banco BTG Pactual. Sabe quanto que o BTG quis comprar?
Por quanto? R$ 1. R$ 1. Já imaginou? R$ 1 que ele queria comprar. Porém, o Banco Master não foi vendido para ele. Houve uma outra proposta de um banco público lá de Brasília. O valor, R$ 2 bilhões. Era justamente a dívida que esse Banco Master tinha com seus credores. Gente, por que esse valor foi oferecido? Por causa das influências políticas que o dono do Banco Master tinha. E aí, o que acontece? A Polícia Federal entrou no meio. Sabendo ali o Banco Central que estava vendo alguma movimentação meio estranha, acionou a Polícia Federal. E a Polícia Federal, fazendo a investigação, falou: olha, impeça a venda. E foi impedido essa venda. E Daniel Borcaro foi preso. O que isso revela, gente? Que a instituição bancária também tem problemas. E que precisamos tomar cuidado onde vamos colocar o nosso dinheiro. Pensa bem, tem instituições públicas que colocou bilhões nesse CDB. E não vai receber, porque o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil. Vai perder dinheiro de outras pessoas. E também precisamos entender o que a influência política provoca. Porque em Brasília, os políticos queriam proteger esse Banco Master de todas as formas. Olha só como que é perigoso não haver transparência nas ações políticas. Precisamos cobrar isso na democracia a todo tempo, justamente por causa de situações como essas, onde um grupo político vai proteger uma pessoa que tem uma instituição que está falindo e levando prejuízo a centenas de pessoas, e talvez até milhares. Depende da quantidade que colocou dinheiro ali. E também levando prejuízo para o país, porque aí começa a ter uma não credibilidade, ou seja, uma incredibilidade das instituições bancárias, já que não houve uma situação que provocou isso. Gente, é muito difícil Daniel Borcaro ter feito o que fez sem essas influências políticas. E sem a ajuda daquelas pessoas chaves em alguns momentos. Só chegou onde chegou porque houve essa proteção. E olha que agora estamos falando da importância da transparência na democracia. Porque justamente aqueles que são de extrema direita estavam protegendo as ações que estavam acontecendo neste banco e com Daniel Borcaro. Ele agora está preso. Ia tentar fugir, segundo a Polícia Federal. E tudo que vai vir para frente agora vai depender do Fundo Garantidor de Crédito, que vai começar a pagar essas pessoas que têm um valor até 250 mil e vai ser coberto, mas outras vão ter que procurar outros meios para poder receber. E vai demorar a receber. Agora, alguns vão ter mesmo que arcar com seus próprios prejuízos. Mas as instituições bancárias brasileiras, elas têm ali uma segurança. Aqueles bancos sérios têm uma certa segurança ao fazer seus negócios. Mas as influências políticas podem provocar situações como essa de Daniel Borcaro. E por falar em influências políticas, vamos falar de um outro assunto. Aconteceu hoje, às 6 horas da manhã. Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente. O que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro? Bom, ele já vinha sofrendo processos há muito tempo por causa do atentado contra a democracia. Qualquer pessoa já estava esperando a prisão de Jair Messias Bolsonaro a qualquer momento. Mas ela foi antecipada. O que aconteceu que antecipou essa prisão? O filho dele, sim, Flávio Bolsonaro, convocou para que pessoas fizessem vigília na porta lá onde do seu condomínio, para que pudessem entoar orações e outros para a proteção do seu pai, pedindo que Deus o abençoasse. Gente, sabendo que com Lula aconteceu algo mais ou menos parecido, mas ele se entregou. Naquele momento, você tem até uma foto dele sendo carregado pelo povo, a Polícia Federal, com medo também dessa, ou pode ser uma situação que acontecesse desse jeito, ou também um ato de violência,
não quis saber e pediu a prisão preventiva como um meio de impedir, talvez depois, ou uma fuga, ou que acontecesse casos de violência naquele momento. E foi atendida. Quer dizer, a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro foi decretada e ele está preso. Nesse momento foi levado para a Polícia Federal. Está lá em um local que é da Polícia Federal para poder ficar acautelado até saber quando terminar todos os embargos tem que acontecer do seu julgamento e ele possa ser condenado e levado para uma prisão realmente onde todos esperam que ele vá e muitos falam da Papuda. Gente, eu penso que isso não é muito motivo de comemoração, para ser sincero. Nós tivemos, de 88 para cá, essa democracia brasileira, nesse momento de redemocratização, Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva e agora Jair Messias Bolsonaro, presos. De alguma forma, na nossa democracia, a Justiça e a Polícia Federal tornam-se protagonistas. E isso não é bom para a democracia brasileira. E esses momentos são momentos de fissura, muito pesados para o país. Lógico que no caso do Bolsonaro, há elementos contundentes. Ele poderia ser preso por várias outras situações, como, por exemplo, a falta de vacinas que houve durante a pandemia. Há cálculos que as pessoas fazem, que alguns cientistas fazem, de que acima de 300 e poucas mil pessoas que morreram, todas as outras poderiam ser colocadas nas costas de Jair Messias Bolsonaro devido à não decisão de trazer para o país as vacinas no momento certo. Então, há ali uma análise de que mais de 400 mil pessoas que morreram, na realidade, poderiam ter sido salvas se tivesse sido feito as decisões tomadas no momento certo, tudo feito certinho, com o SUS, vacinando as pessoas, para depois sair para as ruas, que era tudo o que ele combatia. Bom, ele não foi condenado por isso, mas pelo atentado à democracia, e agora espera-se que o seu julgamento termine, que ele que ele vá para a Papuda. E aí? Você ficou feliz? Eu, particularmente, acho que devemos ainda avançar muito na democracia brasileira. Não podemos ter a justiça como protagonista, como aquela que está tentando solucionar problemas que estão acontecendo dentro do que nós chamamos de democracia no Brasil. E temos que analisar o seguinte: falamos somente de presidentes. Não estamos falando aqui dos deputados federais e por aí afora, né, que estão sendo fiscalizados pela Polícia Federal e alguns até condenados, devido aos recursos, esse dinheiro aí que está saindo dos 50 bilhões de reais que vai ser o ano que vem, para emendas parlamentares. Essas emendas até hoje também não foi totalmente aceita pela Justiça e ela não é transparente. Tem pessoas investindo em tudo quanto é lugar e alguns até enriquecendo. Quer ter uma investigação. Mas, novamente, nessa investigação, quem sai como protagonista? Polícia Federal. E é justamente a Polícia Federal que o Congresso tentou enfraquecer, talvez até por isso mesmo, o seu poder de ação, já que querem se contrapor. E aí, gente, o que você pensa disso? Coloca aqui. Jair Messias Bolsonaro preso, Polícia Federal e Justiça sendo protagonistas e tudo acontecendo à luz do dia. Mas aconteceu falar em Polícia Federal, falar em democracia. Gente, houve um problema lamentável no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Renato, sim, um deputado lá do Paraná, sofreu um ato de violência racista e saiu na luta de fato por uma pessoa. Gente, isso é algo que não deve acontecer. Mas toda pessoa negra no Brasil sabe o que é o racismo.
e como que isso marca na nossa pele. Quer dizer, qualquer lugar que vai é visto de uma forma totalmente diferente, sempre desconfiado, tem que provar a sua honestidade a todo custo e ainda ouvir muitos impropérios. Bom, no caso do deputado estadual lá do Paraná, ele já vem sofrendo perseguições há muito tempo. Eu tenho me solidarizo com tudo que ele sofreu e sofre, mas que ele tem representação para a comunidade negra. Ele é muito importante para essa comunidade, é muito importante para nós, pessoas negras neste país. Porque, não só porque ele chegou até lá, mas porque ele defende, ele realmente está na linha de frente defendendo. Porém, o que a Assembleia vai fazer? Vai tentar abrir novamente um processo para ver se consegue expulsá-lo, para que ele não seja deputado. Gente, o racismo é algo real. E não adianta falar que é mimimi. Ah, mas acabou a escravidão, tem muito tempo. Não, 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 não. Para a história, está logo ali. O Brasil passou por 340 anos de escravidão. Não é pouca coisa. E uns poucos, cento e poucos anos de não escravidão. Então, não vamos falar que é logo ali. Está muito perto. São pouquíssimas gerações de não escravizados. Portanto, gente, temos que pensar em políticas públicas que realmente combatam o racismo. E não é só com ele que aconteceu alguma coisa. Uma criança desenhou um desenho de Inhaçã em uma escola. A polícia invadiu a escola a pedido de um pai, porque não concorda com o desenho de Inhaçã. Invadiu a escola com um fuzil. Fuzil por causa de Inhaçã. Parece até piada. Quer dizer, parece cômico isso que acontece no Brasil. Quer dizer, invadiu. Um prefeito também, da extrema-direita, foi visitar uma escola que estava fazendo um trabalho no dia justamente da consciência negra, representando a consciência negra na realidade. E reprovando o trabalho, falou que é contra o racismo e que aquilo não tinha que acontecer na escola. Ofendeu professores, ofendeu alunos, e como sempre a extrema-direita faz, mostrando isso em seus vídeos. Por que faz isso mostrando os vídeos? Para mostrar para os seus eleitores que, segundo ele, está defendendo os filhos dessas pessoas. Gente, a escola ela tem que ser plural. Segundo esse prefeito, a escola não está preparada para ouvir o contraditório, que é o pensamento como os líderes. Isso é justamente uma pessoa que desconhece a educação. Porque é justamente dentro da escola que você vê essa pluralidade de ideias acontecendo o tempo todo. Quem não gosta de participar do processo ali, vai fazer outras coisas dentro do trabalho, obviamente, e não vai apresentar da forma que outros apresentam. Falta muita coisa para avançarmos no Brasil com relação ao racismo. O racismo é o verdadeiro problema do Brasil. O verdadeiro. Não tem outro. Não tem outro problema no Brasil maior do que o racismo. Porque é nas costas das pessoas escravizadas que todo o processo capitalista brasileiro foi criado. Todo. E para terminar, falando nesse momento, Lula nomeia no dia 20 também uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal e não querendo correr riscos, porque ele sabe que ele passou com a Operação Lava Jato, coloca uma pessoa que é seu amigo, mas também desejando aproximar da bancada evangélica e dos evangélicos uma pessoa que é de origem protestante, ou seja, evangélica. Gente, ser evangélico no Brasil hoje virou uma carta para poder ser também ministro do Supremo, o que não deveria. Porque, na realidade, a separação de Estado e religião é extremamente importante. Foi importante, e sempre foi importante, devido justamente ao cristianismo. E vamos falar, se nós vamos falar aqui de religião, todas elas têm seus problemas. Todas elas têm suas mazelas, porque são feitas por seres humanos.
ainda que ligue as pessoas ao seu ente superior. Mas tem seus problemas. Se pegarmos a Igreja Católica, ela apoiou o racismo. Com toda a sua estrutura, apoiou o racismo. E se pegarmos o cristianismo, ele criou um dos piores, mas um dos piores, assim, você não pode nem falar, uma das piores separações que aconteceu na humanidade, foi o apartheid, que foi criado justamente na África pela Inglaterra, que protestante, e nos Estados Unidos, também protestante. Quer dizer, não é porque é da religião protestante que não é racista. Então, neste caso, somente a religião não pode ser um critério para a escolha de um ministro. Mas, no momento que o presidente está precisando se aproximar da bancada evangélica e das pessoas que se dizem evangélicos, é aí um recado para essas pessoas. Mas o que você acha disso? O que você acha do racismo no país? Acha que é mimimi? Coloque aqui. Você pode falar nesse programa, você pode dizer o que você pensa e podemos conversar, debater. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. E a política não para. E precisamos de políticas públicas. Quando será que elas serão ou retornarão o seu debate sem a necessidade da Polícia Federal? Vamos nessa para ver? Até mais.